A paz do Senhor, meus amados. Amém. Aproveitando que estamos em pé na reverência à palavra de Deus, eu te convido a abrir comigo a tua Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Efésios, capítulo 3, versos 20, ou versículo 20. Amém? Posso ler? Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Podei-vos assentar. Amados, quero desde já agradecer por essa rica oportunidade de podermos estar aqui juntos, reunidos, para glorificarmos e exaltarmos o nome deste Deus que é maravilhoso, que é tremendo. Ao pastor Aloísio, por mais uma vez, por este convite, fico agradecido. Aos pastores aqui presentes, pastor Sebastião Reginaldo, pastor Nelson, os demais que aqui estão, nosso pastor presidente que aqui não está, e acima de tudo, a nosso Deus, porque Ele tem se feito presente em nossas vidas dia após dia. Amém? Queridos, este é um texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, e este é um versículo que eu gosto muito dele, é um versículo que eu medito dia e noite neste versículo, porque aqui me traz e me mostra a soberania do nosso Deus. E dentro deste versículo que nós lemos aqui nesta noite, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu o colocaria como o Deus que nos surpreende. A surpresa, ela pode ser algo agradável, pode ser algo desagradável. Como foi falado nessa noite, meus irmãos, na quinta-feira eu tive uma surpresa desagradável às 3 horas da manhã. Um escorpião amarelo. Maravilha, não é, meus irmãos? Mas eu acho que entre mortos e feridos ficou melhor para mim, porque eu estou aqui para contar. Ele não é? E Deus tem nos surpreendido através disso, através de livramentos, através da minha vida, através da caminhada nessa história. E eu creio que se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de contar as surpresas que Deus faz na nossa vida, dia após dia, nós ficaríamos aqui a noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, falando das coisas que o nosso Deus faz, que Ele fez e que Ele irá fazer. Aleluias. Tem surpresas que agem positivamente em nossas vidas, e elas vêm causando alegria, vêm trazendo o êxtase, ela vem trazendo aquele contentamento, aquela felicidade que nós queremos contar. E o nosso Deus, Criador, Ele é especialista em nos surpreender. Veja bem, numa certa ocasião, Ele surpreendeu um homem. E este homem, ele estava a pastorear o rebanho do seu sogro, Jetro. E a palavra de Deus nos fala que ele já estava há um bom tempo nessa atividade de pastoreio. Outrora, ele vivia dentro dos palácios de Faraó. Ali ele aprendeu a matemática, ali aprendeu a ciência, ali aprendeu a medicina, a astrologia. Era um homem culto, mas ele foi surpreendido pela vida e ele fugiu para o deserto. No deserto ele se casou e ali ele começou a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Mas num belo dia, um dia N, que a Bíblia não nos fala a data, ele foi surpreendido. E surpreendido com o quê? Ele olhou e ele avistou uma sarça que estava em chamas. Essa sarça, esse arbusto pegava fogo, ela estava inflamada, e ele ficou a tamanha surpresa que assolou a sua alma. Ele quis se aproximar, ele quis ver de perto, e quando ele chegou bem pertinho, Deus o surpreendeu do
meio da sarça, Deus chamou-o pelo nome, dizendo: Moisés, tire a sandália que tu estás, porque o lugar que tu estás é terra santa. E Deus continuou a surpreendê-lo. E nós estamos num culto de missões. Olha Deus surpreendendo Moisés em missões, dizendo: vai libertar povo meu. Nessa noite Deus quer nos surpreender. Ele quer falar no seu íntimo, Ele quer falar na sua alma, Ele quer falar lá no teu espírito, dizendo que há pessoas que estão assoladas aí fora, nas mazelas das sociedades, nas mazelas espirituais, precisando ouvir a voz de Deus. E nessa noite Deus escolheu você para ser o porta-voz, para libertar este povo, essa cidade, essa nação, este estado. Deus te escolheu. Ele surpreendeu um outro personagem. A Bíblia nos fala de um homem cujo nome era Naamã. Naamã, ele não era qualquer homem. Conhecemos a sua história, segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, ele era um general, o general da Síria. Um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, um homem que era procurado no campo de batalha, porque dele vinha os comandos, dele vinha a estratégia. Eu imagino que ele tinha uma armadura diferente, o seu andar era diferente, o jeito de falar era diferente. Mas este homem, ele era incapacitado com um dilema, ele era leproso. E nós sabemos que nesta época, na antiguidade, a lepra era uma enfermidade fatal. Quem pegava a lepra poderia assinar o seu atestado de óbito. Ele estava já sentenciado à morte. Eu imagino este homem chegando em casa depois de batalhas, depois de vencer lutas, guerras, tirando a sua armadura e olhando no espelho e vendo as marcas da lepra no seu corpo. Nós conhecemos essa história. Mas um belo dia, numa das suas excursões militares em Israel, ele levou cativo uma menina e a colocou dentro de sua casa para ser sua serva, serva da sua esposa. E ao tomar o conhecimento desta menina, uma menina, fazendo missões, ela olha para a sua senhora e fala assim: olha, eu sei do estado de saúde do meu senhor, mas lá na minha terra, olha só, uma menina dando testemunho de alguém na sua terra. E eu quero te perguntar, você pode dar testemunho que aqui nesta igreja existe personagens de valores nas mãos do Senhor? Ela falou assim: na minha terra existe um homem de Deus, lá um homem de Deus, e eu tenho a certeza, eu tenho a consciência, eu tenho a convicção, se o meu Senhor for até ele, este homem resolverá o seu problema. Eu fico imaginando agora a esposa de Naamã contando isso para ele. E Naamã então faz os seus preparativos, pega a sua cavalaria, os seus soldados, se apronta e ele parte para a terra de Israel. Ele parte para a busca da sua solução, ele parte em busca da sua cura. E chegando lá, ele vai até onde está o rei, porque na sua cultura, na sua ideologia, um homem de Deus só poderia ser o rei. E quando ele chega diante do rei, e ele fala: olha, eu tenho isto, eu sofro de lepra, eu sou imundo, eu sei que você não pode nem se aproximar de mim, assim como outras pessoas, mas existe uma menininha lá na minha casa, que eu trouxe cativo desta terra, que me falou que você é um homem de Deus, e tem autoridade para me curar. Aí ele falou assim: não sou eu, você está querendo motivo para poder ter uma guerra contra mim e minha nação.
Não, eu não quero motivo, eu estou aqui porque alguém testemunhou que há profeta nesta terra, que há profeta nesta casa. Aí o rei entendeu: olha, eu sei de quem você está falando, o endereço dele é este. E sai Naamã com a sua comitiva, e ele vai bater na porta do profeta Eliseu. E ele ali o bate. E eu fico agora imaginando, meus queridos, Geazi olhando por lado de fora e olhando para dentro da casa, falando assim: olha, é o general da Síria, está aparelhado, ele vem com homens, ele vem vestido de gala, ele é poderoso. Vai lá e pergunta para ele o que ele quer. Olha só, irmãos, pergunte para ele o que ele quer. Se ele fosse mineiro, ele ia convidá-lo para entrar, para tomar um café. Mas ele não era mineiro. Geazi sai e pergunta: pois não, o que o senhor deseja? Quero falar com o seu senhor. Meu senhor mandou lhe perguntar o que o senhor quer. Eu fico imaginando, irmãos, mais uma vez, o que passava na cabeça de Naamã. Olha só, eu já tenho esse dilema, eu já tenho este problema, agora eu vou ter que contar para um subalterno, para um servo, tudo aquilo que eu estou passando, a minha dificuldade, a minha enfermidade, eu vou ter que contar para ele. Se o senhor não contar para mim, não tem jeito de eu contar para ele. Tá bom, fale para ele que eu tenho lepra. Eu vim aqui porque alguém testemunhou, testificou que aqui há um homem de Deus que tem poder no nome do Senhor para curar a minha lepra. Geazi entra e fala para Eliseu, e Eliseu dá a resposta, e Geazi volta. E quando Geazi volta, ele fala: olha, Naamã, o profeta Eliseu falou para que tu mergulhes 7 vezes no Jordão. Eles no Jordão, eu mergulhar 7 vezes no Jordão. Olha só a surpresa de Naamã, ele ficou surpreendido pela resposta, mergulhar no Jordão. Eu estava imaginando comigo aqui, que Geazi, ele ia entrar lá dentro, ele ia falar para Eliseu, Eliseu iria vir aqui fora, pôr as suas mãos sobre mim, a outra mão ele ia levantar para os céus, e invocar o seu Deus, e o seu Deus iria me curar imediatamente. Eu estou surpreso com isso. Eu não vou mergulhar no Jordão não vou, porque na minha terra, lá em Damasco, tem 2 rios, é o Abana e o Farpá, rios lindos, preciosos, que eu poderia mergulhar lá. Por que não vou mergulhar lá não? Mergulhar logo no Jordão. Aí um homem convenceu ele: olha, rei, se ele te pedisse toda a sua fortuna, todo o seu ouro, você não daria para ser curado? O que basta para você mergulhar no Jordão? Porque o segredo, queridos, não é somente o Jordão, porque Abana significa rochoso. E às vezes nós queremos alguma coisa de Deus, mas continuamos rochosos, firmes, corações duros. Nós queremos agora, tem que ser agora, porque para mim tem que ser agora. Se não for agora, eu não aceito. E o que significa farpar? Significa aquilo que é rápido, rápido. Eu quero para agora, é para ontem, Deus. Eu estou ensinando isso para ontem. Mas no Jordão ninguém quer descer. Por quê? Porque Jordão significa aquele que desce. Para sermos surpreendidos por Deus, nós temos que descer. E ele foi, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, mergulhou 6 vezes e voltou leproso. Mas na 7ª vez, quando ele voltou, ele estava curado, porque o Deus que surpreende, o surpreendeu e lhe mostrou que existem múltiplas formas dele agir na vida de uma pessoa. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que nos surpreende. Numa certa ocasião, queridos, no 2º livro de Reis, capítulo 7, verso 3 em diante, a Bíblia nos fala que o povo de Israel, Samaria, estava cercada. Era uma estratégia militar. Mais uma vez o exército da Síria estava ali alocado. E eles cercaram aquela cidade, não entrava nada, não saía nada. A estratégia era o quê? Sufocar, matá-los de fome, sem suprimentos. A situação estava tão difícil, que a cabeça de um jumento valia muito.
Os estercos de pombos valiam muito. Estavam matando os filhos para servirem de alimento. Essa era a situação. E na porta da cidade, 4 leprosos. E aqueles leprosos estavam morrendo de fome do lado de fora também. Porque eles viviam em quê? Em prol das doações. Em prol das esmolas que eram dadas para eles. Ninguém queria saber mais dos leprosos. Eles estavam cuidando de si, porque eles estavam em perigos. E os leprosos do lado de fora. De repente um leproso falou assim: olha, o que adianta nós ficarmos aqui na porta dessa cidade? Nós vamos morrer de fome. Então nós vamos caminhar em direção ao arraial dos sírios, que talvez eles tenham misericórdia de nós e nos dê alguma coisa de comer. O pior de tudo, ele pode nos matar. E levantou-se os 4 e foram a caminho do arraial dos sírios. E Deus lá de cima achou uma oportunidade de mais uma vez surpreender aquele povo. E às vezes, queridos, Deus nos surpreende com coisas pequeninas, que nós não podemos nem imaginar. Ele está nos surpreendendo, porque Ele é poderoso para nos dar muito mais abundantemente do que pedimos ou possamos imaginar. Cercados, os 4 leprosos levantam e caminham em direção ao arraial dos sírios. E lá vão os 4 caminhando, e os sírios em banquete, e de repente os sírios começaram a ouvir: olha, eu estou escutando barulho de cavalos, eu estou escutando barulhos de carros, eu estou escutando barulho de cavalaria, de infantaria. Vamos fugir, porque está vindo em nossa direção um exército muito grande, e eles irão nos destruir. E os sírios se levantaram e fugiram. E lá vai os 4 leprosos. Eles olhavam para um lado, viam o seu companheiro, olhavam para o lado, viam o outro companheiro. Mas se os seus olhos espirituais fossem abertos, eles teriam uma surpresa, porque o próprio Deus, o Todo-Poderoso, desceu com seu exército celestial e cavalgou naquela direção. E quando eles chegaram naquele arraial, não havia mais sírios, não havia mais nada ali, só restou banquete e riqueza. Eles comeram, eles se fartaram e se levantaram e voltaram lá onde eles estavam sendo renegados, para dizer: venham comer conosco, venham, porque o Senhor pôs em retiradas os assírios. E nesta noite, se preciso for, Deus irá fazer mais uma vez isto nas nossas vidas, porque Ele é o Deus que nos surpreende. É Ele que nos surpreende. Olha como Ele nos surpreende. A Bíblia fala de um certo jovem, e é sempre bom nós vermos os jovens na igreja, as crianças dentro da igreja, os jovens, os adolescentes, porque o mundo tem tragado de milhares e de milhares. Mas havia um jovem, e esse jovem ele era especial. E o Senhor, Deus falava com ele, e Deus falava com ele em sonhos. E ele sonhava, e ele via que a lua, o sol e as estrelas, e 11 estrelas, se encurvavam diante dele. Ele sonhava que às vezes eles estavam no campo, carregando molhos sobre as suas costas, e de repente aqueles molhos caíam no chão, o molho dele se levantava, e 11 molhos se encurvavam diante dele. Ora, o seu sonho era sonhos aonde os seus irmãos iriam se encurvar diante dele. Outro sonho, até seu pai, sua mãe, madrastra, que a mãe dele já faleceria, se encurvaria diante dele. E este seria o sonho deste jovem. Esse mancebo sonhavam que um dia os seus irmãos mais velhos, se encurvariam diante dele. E ele contou o seu sonho. Ele contou o seu sonho dentro da sua casa, e ele foi caçoado, ele foi zombado, ele foi ridicularizado. E acima de tudo ele levantou contra ele uma inveja, uma ira,
que os seus irmãos pensaram com ele: esse menino não vai de jeito nenhum ser superior a nós, eu não vou me encurvar diante dele. E nós sabemos a história dele. O nome dele é José. E venderam ele como escravo para o Egito. E chegando no Egito como escravo, ele foi servir na casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar, a vida dele melhorou um pouco, porque ele começou a ser o superior dos outros servos. Ele começou a ser um homem de confiança, é ele que dava as ordens. Era um mordomo, apesar de ser servo, era um mordomo. Tudo ali era a responsabilidade dele. Aí a esposa de Potifar se levantou contra ele, nós conhecemos essa história. E lá vai José para dentro de um calabouço, e ele fica lá dentro do calabouço. E às vezes, querido, isso parece com a nossa vida, que nós pensamos: agora vai, não é assim? E lá, agora vai, o Senhor vai me honrar. E quando você vê, você está lá na casa de Potifar. Aí na casa de Potifar você fala assim: agora vai, o Senhor vai me honrar. E quando você vê, você está lá dentro do calabouço. Mas a Bíblia fala que dentro do calabouço José era superior aos outros presos. Só na Bíblia Sagrada, queridos, eu vejo um preso que toma conta de outro preso. É como se o carcereiro desse a chave na mão de José: toma conta deles. E ele servia dentro da prisão, dentro do calabouço, até que um dia foi jogado lá dentro 2 homens, o copeiro mó e o padeiro mó, e Deus começou a movimentar na vida de José, porque Deus agora começa a dar sonhos a Faraó. Faraó começa a sonhar, e quem chega lá agora é José. Ele interpreta os sonhos, ele recebe um anel de autoridade, e ele não vai só ver os seus irmãos se encurvarem diante dele. Deus o surpreendeu, fazendo os povos da antiguidade se encurvarem diante dele, porque o nosso Deus, ele é especialista em nos surpreender. Meus amados, numa certa ocasião eu conheci um diácono, e eu gravo muito bem o nome dele, por causa do sobrenome dele é igual o meu. Irmãos, eu sou muito bom com nome. Se falar um nome para mim, eu esqueço ele em seguida. Se me der um número, eu guardo. Mas o nome dele eu guardei por causa do sobrenome. Apesar de ser um nome comum, eu guardei por causa do sobrenome. O nome dele era Diácono José Leite. E numa certa ocasião, meus queridos, eu estava vendo o Diácono José Leite. Ele estava ministrando a palavra, e até então ele começou a contar um testemunho. Mas esse testemunho dele parecia mais um testemunho. Sabe o que é um testemunho? Ele só contava a derrota. Tem gente que vê, vamos ver um testemunho, e a pessoa conta um testemunho. E ele começou a contar que a vida dele estava despedaçada, que ele estava desempregado, que já estava passando fome, que já estava com tantas contas de luz vencendo, de água vencendo, mas ele estava ali porque ele ainda adorava, e ele era adorador. E ele contava essa história e dizia assim: olha, meus irmãos, mas eu, pedreiro, parado, não conseguia emprego, não conseguia fazer uma obra, não conseguia nada, mas eu estava ali, orando a Deus, fiel a Deus, até que um dia de manhã, eu dobrei os meus joelhos, olha como é que Deus surpreende, e eu estava buscando o Senhor. Deus foi comigo assim: ei, você quer comer carne hoje? Aí ele falou: Senhor, eu quero. Mas como é que eu vou comer? Eu não sei, mas eu quero. O Senhor, então te prepare, que você vai comer carne hoje. Aí ele se levantou, e ele havia já marcado com o pastor da igreja que ele iria fazer o contrapiso da igreja. E ele falou assim: o pastor falou, mas a igreja está com a situação financeira não está boa, na igreja não tem condições de te pagar. Não, senhor Deus, pastor, eu faço isso de graça. Para Deus eu faço de graça. E estava ele lá trabalhando. Chegou lá e estava fazendo o contrapiso, e faz massa, lá vai ele trabalhando. Aí de repente chegou o pastor da igreja, cumprimentou ele, conversou um pouquinho com ele, e o pastor saiu. E ele continuou trabalhando. Ele voltou, o pastor falou assim: diácono, vem cá, vou te dar um presente. Deus mandou te dar um presente. Aí ele levantou e foi atrás do pastor e falou assim: opa, deve ser o que? Uma alcatra, alguma coisa assim. Eu vou comer, é carne. Que eu vou comer, eu vou. Aí chegou lá o pastor: olha aqui, eu não sei porquê, mas Deus mandou te dar isso. Diz ele que quando olhou, meus irmãos, ele ficou meio decepcionado, porque ele olhou sobre a mesa, estava lá 1 litro de óleo. Aí ele falou assim: Deus mandou te dar isso, pastor? Mandou. Aí ele pegou aquele litro de óleo,
saiu, colocou no cantinho lá e continua lá o serviço dele. Algum tempo depois, ele olhou para a porta da igreja, tinha um vizinho da igreja na porta, chamando ele. E ele falou assim: meu Deus, esse vizinho é um vizinho que sempre está em confusão com a gente aqui na igreja, sempre. Mas eu vou lá atender. Às vezes ele vai reclamar do barulho da maquita. Eu vou lá ver o que ele quer. Às vezes eu estou fazendo muito barulho, martelo. Vou lá ver o que ele quer. Aí chegou lá e o senhor olhou para ele assim: bom dia, tudo bem? Ele: bom dia, tudo bem. Vou te fazer uma pergunta. Você gosta de peixe? Ele falou assim: eu gosto. Aí ele falou assim: então tá bom, eu fui pescar ontem, mas eu pesquei tanto, mas tem tanto peixe na minha geladeira que está estragando e eu não aguento mais ver peixe. Você quer peixe para levar para sua casa? Ele: obrigado pelo óleo, Jesus. Obrigado pelo óleo, porque ele havia esquecido que ele não tinha nem óleo para fritar peixe, mas Deus cumpriu aquilo que ele falou e o surpreendeu. Quantos nessa noite pode agradecer pelo óleo, pela surpresa que Deus dá, pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós? É uma após uma, é uma atrás da outra, é outra, porque só Deus pode fazer. E às vezes nós reclamamos e esquecemos de agradecer. Obrigado pelo óleo, Jesus. Obrigado, Senhor. E Deus, Ele continua a nos surpreender. Numa certa ocasião, meus queridos, a Bíblia fala que numa noite fria, Lucas capítulo 2, a Bíblia nos fala que os pastores estavam no campo, e eles estavam ali protegendo as suas ovelhas, quando de repente, uma luz brilhou naquela noite, e a Bíblia nos fala que esses pastores começaram a ficar com medo, eles ficaram amedrontados, por tamanho resplendor naquela hora da noite, e eu fico aqui pensando, que talvez eles até estavam tentando se esconder daquela luz forte, e de repente aquela luz falou com eles. Aquela luz era um anjo dizendo: não tenha medo, hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo. Deus surpreendeu aqueles pastores para dizer que Jesus nasceu. Deus nos surpreendeu para dizer: Jesus, o Cristo, nasceu. Ele nos surpreendeu para dizer que Ele está nos dando Jesus. Olha que maravilha, olha que surpresa maravilhosa, queridos, eu poder dizer para todo mundo que Jesus nasceu, que Ele veio ao mundo. Algum tempo se passou, alguns anos se passaram, e a Bíblia nos fala que João, o Batista, aquele que Isaías profetizou, a voz que clama em meio ao deserto, lá estava João, o Batista, batizando. E ele olhava para o povo que estava à sua volta, ele falava assim: suas raças de víboras, suas cobras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eu fico imaginando João Batista pregando nos dias de hoje. Como seria rejeitado, porque as pessoas hoje só querem coisas que massageiam o ego, não é assim? Querem ser surpreendidos com coisas sempre boas, sempre, coisa boa, palavras que vai lá na nossa alma para dizer: você vai vencer, a vitória é sua, não é assim? E estava lá João Batista pegando: suas cobras, suas raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos. E a Bíblia fala que o povo ia até onde ele estava e eram batizados. Eles só tinham o arrependimento. E de repente João Batista vai ser surpreendido. Por que João Batista vai ser surpreendido? Porque ele falava assim: olha, eu vos batizo com água,
para o arrependimento, mas virá um pós a mim, e ele é maior do que eu. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos teus pés, eu não sou digno. E de repente João olha, e aquele que ele pensou que ele não era digno vinha descendo às margens do rio Jordão, e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi surpreendido porque Jesus foi até ele para ser batizado, para dar exemplo, para mostrar como que se faz. Deixa Jesus te surpreender nessa noite. Ele quer te surpreender nessa noite. E Jesus veio e ele surpreendeu. Cegos enxergaram, mudos falavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Jesus veio e começou a surpreender. E quer saber algo maravilhoso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda faz, ele ainda liberta, ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda dá o livramento. Encontrou com a viúva de Naim, vinha saindo ali o cortejo fúnebre, e ele trouxe à vida aquele jovem que havia morrido. Surpreendeu naquele cortejo fúnebre. Surpreendeu a Jairo quando chegou a notícia: não perturbe mais o mestre, a menina está morta. Jesus surpreendeu dizendo: aonde está a menina? Leve-me até ela. E ele trouxe a filha de Jairo à vida novamente, porque ele faz isto. E quer ver ele surpreender mais ainda? Ele me chega em Betânia 4 dias depois. Lázaro havia morrido já há 4 dias, já estava cheirando mal, já estava apodrecendo, e ele surpreendeu todo mundo dizendo: tire a pedra. Senhor, mas já está cheirando mal. Tire a pedra. E tiraram a pedra, e ele surpreendeu dizendo: Lázaro, vem para fora. Não me importa se está podre, se está apodrecendo, se está cheirando mal, vem para a vida, vem para fora. Jesus quer te surpreender nessa noite, te chamando: vem para fora, sai da escuridão, saia da podridão, vem para fora. Aleluias. Ele surpreendeu. Ele surpreendeu quando na festa das purificações, a festa das águas, uma semana antes da Páscoa, Jesus surpreendeu a todos, entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Eles esperavam o Messias, o Machia, vindo com poder e glória para libertar aquele povo. E ele veio humilde, assentado sobre um jumentinho. Os reis da antiguidade, quando entravam numa cidade montado em um cavalo, significava que ele vinha para a guerra. Mas quando ele vinha montado num jumentinho, significava que ele vinha para a paz, porque ele é o príncipe da paz. E ele entrava e o povo gritava: Hosanas, Hosanas. Hosanas é uma expressão hebraica, Yoshaná. E Roshaná, salve-nos, te imploramos, Senhor, salve-nos. E ele surpreendeu a todos ouvindo aquele povo gritando: Hosanas, salve-nos, salve-nos. E ele vai continuar surpreendendo, porque uma semana depois, ele não vem mais num jumentinho, mas ele passa pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz. Ninguém entendia, mas ele estava surpreendendo, porque aquela cruz era a minha, e era a sua salvação. Ele estava cumprindo a promessa. O povo gritou: salve-nos, e ele estava ali dizendo: estou salvando. Mas tem que ser com surpresa, é com a cruz, é com o sofrimento. Ergueram-se a cruz,
E com certeza os corações dos discípulos assim, no último minuto ele vai saltar dela, ele vai nos surpreender, ele vai nos saltar dela. Mas no último minuto ele gritou: está consumado. O véu do templo se rasgou, o sol se escureceu, a terra tremeu, mortos ressuscitaram, e Jesus surpreendeu a todos, porque naquele momento está consumado o perdão, a graça, o privilégio meu e seu de podermos estar aqui dizendo que Ele vive, que Ele morreu por mim. Surpreendeu a todos quando tiraram o seu corpo da cruz e levaram para um sepulcro emprestado e ali o deixaram. Mas no terceiro dia Ele surpreende de novo, porque a terra treme de novo, a pedra do sepulcro é removida. E quando as mulheres chegaram lá para ver o que estava acontecendo, para levar as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, elas se depararam com aqueles anjos que diziam: porque buscai dentre os mortos aquele que vive. E elas vão contar a surpresa para os discípulos: vamos conosco, vão com a gente lá no sepulcro, porque o sepulcro está vazio, Ele ressuscitou. E Ele dá uma ordem para a igreja, que nós saiamos para dizer que Ele ressuscitou. Ressuscitou e está aqui, fala comigo e fala contigo, porque Ele é poderoso para nos dar muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos ou que possamos imaginar. Surpreendeu. Mas agora eu quero trocar o verbo. Não surpreendeu, mas surpreenderá. Porque um dia as trombetas irão soar, vão estremecer as virtudes dos céus e da terra, e vai surpreender o mundo quando sair a notícia: sumiu um povo, está havendo um desaparecimento em massa. Estão desaparecendo, sumiram instantaneamente. Estava aqui, não está mais. O ônibus bateu lá na rua, o avião caiu, barcos estão à deriva. Desapareceu. Médicos em cirurgias, olha só, está desaparecendo. A cozinheira desapareceu, o pedreiro desapareceu, sumiu. Surpreenderá quando eu e você vermos tudo isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e tudo isto que é mortal se revestir da imortalidade, e essas roupas nossas ser revestidas de roupas de glória, e os mortos em Cristo Jesus romper os túmulos e sermos arrebatados para as nuvens dos céus. Nos surpreenderá quando nós vemos os portões celestiais, as muralhas da Nova Jerusalém. Nos surpreenderá quando nós começarmos a pisar em ruas de ouro. Nos surpreenderá quando nós vemos que o mar é de cristal. Seremos surpreendidos quando os querubins, serafins passarem voando na velocidade da luz. Seremos surpreendidos quando Jesus chegar e falar assim: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E você poder ver Jesus face a face. Será surpreendido quando você vê o Espírito Santo se manifestar na sua presença, dizendo: fui eu que te enchi. Quando você falava línguas estranhas, era eu. Quando você profetizava, era eu. Aquelas visões, era eu. Aqui estou eu, muito prazer. Seremos surpreendidos quando todo
poderoso Deus se apresentar. Estaremos lá, surpreendidos no primeiro dia da eternidade. E a surpresa não acabará, porque nesses dias muitos serão surpreendidos em chegar nesta porta e olhar no relógio, esperando o culto começar, e ninguém abriu a igreja, porque a igreja aqui não estará. Seremos surpreendidos que quando lá chegar, procuraremos para o fulano e talvez o fulano não estará lá. Ou surpreendidos de estarmos aqui, falou assim: a igreja partiu e eu fiquei. Eu não tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu fiquei. Mas nessa noite Jesus, que nos surpreendeu, que nos surpreende e nos surpreenderá, está aqui neste lugar. Jamais conseguiremos surpreender a Deus, porque Ele não dorme nem cochila. Nunca conseguiremos pegá-lo de surpresa. Mas se há alguém aqui nessa noite que quer me surpreender aceitando a Jesus como Salvador, levante a sua mão. Se você que nos escuta pelas redes sociais e quer nos surpreender a igreja, aceite a Jesus como seu Salvador. Hoje é noite de salvação. Um dia tudo isso se findará. Os sinais estão manifestos, estão explícitos, que este dia chegará e virá o desejado das nações. Ele virá, Ele prometeu, e eu creio nessa promessa, e por isso que eu aguardo Ele fielmente. Ele nos surpreenderá. Com a permissão dos pastores aqui estão, gostaria de fazer uma oração, posso? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé comigo. Eu não estou aqui como um juiz da igreja, porque não tenho autoridade para tal. Mas talvez você esteja aqui nesta noite com a fé abalada. Talvez você esteja aqui contristado, esteja aqui angustiado, em busca de uma resposta, em busca de uma solução, em busca de um alívio, em busca de ser surpreendido. Eu quero te dizer que aquele que surpreende está aqui nesta noite. Se você tiver audácia e a coragem e quiser vir até aqui na frente, nós estaremos orando por você. Caso não, queira ficar aí quietinho no seu lugar, Jesus te enxergará aonde você estiver. Mas eu quero orar por você. Se você entrou aqui ainda nessa noite e ainda não tem a convicção da sua salvação, aí eu te faço um apelo diferente. Levante as suas mãos e venha aqui, como testemunhas que possam ver que Jesus ainda surpreende. Amém? Podemos orar, meus amados? Qual é o seu milagre? Qual é a sua resposta? Qual é a sua aflição? Qual é a sua esperança? A minha esperança é romper os céus e ver Jesus face a face. Deus pode te surpreender nessa noite, te batizando com o Espírito Santo, te dando o dom de profecia, visões. Ainda somos pentecostais. Ainda somos pentecostais. Pode nos surpreender com um avivamento aqui neste lugar.
E eu sinto Ele me surpreendendo neste lugar, neste momento, porque a alegria toma conta do meu ser. E essa alegria não é momentânea, porque eu sei que Ele está aqui neste lugar. Senhor Deus, nós estamos neste culto de missões, Senhor. E o Senhor é especialista em nos surpreender. No teu livro sagrado, a Bíblia, o Senhor nos mostra de Gênesis a Apocalipse as surpresas que o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor não mudou. Que o Deus que falou com Adão, que falou com Abraão, que falou com Moisés, que despertou em José os sonhos, que mostrou a Naamã, que multiplicou 5 pães, 2 peixinhos. É o Deus que se faz presente aqui neste lugar. A tua igreja está aqui, meu Pai, de pé diante de Ti. E nós não viemos aqui nessa noite em vão, porque o objetivo nosso aqui é Te adorar e Te prestar um louvor e Te prestar a adoração, porque nós sabemos que Tu és poderoso para nos dar tudo mais, abundantemente do que pedimos ou possamos imaginar. E nós sabemos que o céu é algo inefável e que em breve nós encontraremos contigo. Mas porventura, Jesus, se neste percurso alguém cair, o Senhor levante. Se a fé está estremecida, o Senhor fortaleça. Se há falta de saúde, o Senhor vem dar a cura. Ó Jesus, opera um milagre aqui nessa noite. E dai-nos conversões, dai-nos abundância. Peço-te isso nessa noite, nessa hora, em nome de Jesus. Amém.